sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meus amigos, estamos numa semana especialíssima, né? Essa é a semana que vem. Hoje é 7 de fevereiro de 2023 e nessa semana já vamos começar os festejos carnavalescos, né? Esses festejos que aqui no Brasil tem uma repercussão muito grande, tenho pouco conhecimento, mas eu sei que em algumas outras partes do mundo também, e a gente conversa sobre a mediunidade. E nessa conversa a gente tem a volta ao nosso trabalho, ao trabalho presencial em nossas casas espíritas. Algumas casas até já vão voltar após o carnaval, no período de março, né? Estão se organizando para essa volta à tarefa presencial, já que, principalmente tarefa mediúnica, existem certos auxílios que, na verdade, só podem ser prestado com mais eficiência, com mais prontidão, dentro da casa espírita, né? Então, nós estamos, todos nós, nesse movimento de retorno à casa espírita. E aí, vamos lá. Comerge, trabalho pioneiro nesses encontros, mas as inscrições estão fechadas, com fraternização de jovens espíritas do Estado do Rio de Janeiro fechadas. E ENEF, também, inscrições fechadas pelo planejamento, pela casa, né? A questão das famílias. E aí a gente vem hoje oferecer uma outra opção, gente. E uma opção, assim, que particularmente é muito linda, porque realmente foi a partir de Comerge, né? Naquele momento que nós não perdemos as inscrições e que nós iríamos só como visitantes, que encontrando o nosso querido Altivo, fundador do Centro Espírita Leon Denis, ele fala sobre o desejo de ter palestras, alguma coisa para a casa espírita abrir, já que até aquele momento as casas espíritas não abriam no período do carnaval. Tanto que a Comerge era feita em outros espaços, não era o espaço da casa espírita, por exemplo, colégios, né? Capitão Lemos Cunha, o Nosso Lar, né? Instituto de Educação, em colégio, porque não havia essa abertura na casa espírita. E nós temos uma proposta a oferecer aos irmãos, observem só, presencial. 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Desafios da Reencarnação. O que vale é a experiência. Esse encontro tem como patrono Allan Kardec, né? O tema central é pluralidade das existências, sorte das crianças após a morte e sexos nos espíritos, e vai ser realizado 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023. Domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Será presencial e online, mas a gente vai ter a oportunidade de estar presencialmente em Bento Ribeiro e em outras casas, né? O Antônio de Aquino de Rio das Ostras, Casa do Caminho, né? Que é no dia 18 de fevereiro, no sábado, vai ser feito. O Leon Denis de Cabo Frio, no online, né? E o curso espírita beneficente Dr. Herman, em Campos, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. Então, é uma oportunidade muito boa. É tão boa que a gente vai usar 2 programas para colocarmos os irmãos a par daquilo que vai acontecer. Mas agora, o encontro vai desde o bebezinho até o desencarnado. A gente vai chamar uma amiga muito querida, a nossa querida Guiomar, que vai falar sobre o encontro, como é que vai ser esse encontro na creche do Livro dos Espíritos. Olá, eu sou a Guiomar, da equipe de evangelização de bebês do Centro Espírita Leon Denis, e tenho um convite muito especial para vocês. No 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos,
Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, estaremos recebendo as crianças de 0 a 2 anos para estudarmos juntos. Vamos aprender um pouco mais sobre o tema deste ano, que é pluralidade das existências, sorte das crianças após a morte e o sexo nos espíritos. E como vamos estudar isso? Vamos usar recursos coloridos, música, fantoches e painéis. Nós adaptamos o conteúdo do encontro para nossos pequenos aprenderem de forma leve, alegre e com muita interação. Nossas crianças sempre são convidadas a interagir com os materiais da evangelização. Neste ano, na evangelização, as crianças vão conhecer a história da Júlia, uma menina que está se sentindo muito insegura porque vai ter uma encarnação curta na Terra. Ela vai contar com a ajuda dos amiguinhos da colônia espiritual e dos benfeitores responsáveis por esse grupinho. No final, Júlia vai estar mais tranquila e confiante na bondade de Deus e que Ele nos oferece muitos recursos para o êxito na nossa encarnação, como o Evangelho de Jesus e a orientação dos nossos pais, avós, tios. Com a história, nossos pequenos vão aprender que jamais estamos sós, que Deus é nosso Pai Criador, que somos espíritos imortais e que temos experiências mais ou menos curtas na matéria, dependendo das nossas necessidades e do nosso plano reencarnatório. E para finalizar nosso encontro no terceiro dia, montaremos um painel coletivo com o planejamento da Júlia para reforçar os ensinamentos. Tudo foi preparado com muito carinho e cuidado para garantir que os bebês sejam recebidos em um ambiente seguro e acolhedor, onde suas necessidades sejam atendidas. Estaremos de portas abertas para conhecerem nosso espaço. Esperamos vocês lá. Ah, muito obrigada, amiga Guiomar. Então, nossos bebezinhos vão ser contemplados, já que eles estão iniciando esse desafio na sua vida reencarnatória. Mas, amigos, não é só o bebezinho, não. As nossas crianças, de 3 a 10, serão contempladas também. E para isso vamos trazer a nossa querida amiga Maria Aparecida Cruz, a nossa Aparecidinha. Aparecidinha, muito bem-vinda. E fala, como é que vai ser o trabalho com as crianças? Olá, caras e caros radiovintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu me chamo Aparecida Cruz e estamos aqui para apresentar, a convite de nossa querida Deusa, como as crianças da faixa etária de 3 a 10 anos irá receber a temática do nosso encontro. Então vamos lá. É um tema delicado, sorte das crianças após a morte e sexo nos espíritos. Nós iremos apresentar através de uma peça teatral, num momento, e um segundo momento nós chamamos de aprofundamento do tema. Nessa peça, o personagem principal será Lucas, um menino, e Lucas é um espírito que traz tendências um pouco antissociais, e apesar dos esforços da sua mãezinha na educação, Lucas não melhora muito. Até que Gabriela, a irmã de Lucas, sugere à mãe a evangelização numa casa espírita. A mãe aceita, a proposta, busca uma casa espírita, e Lucas, através da evangelização, ele vai melhorando, ainda que lentamente. É a questão do tempo, é trabalhada para que a criança entenda que houve a passagem de tempo, certo? Ele vai fazer aniversário, umas coisas assim. E Lucas vem adquirir uma doença, que vem a desencarnar dessa doença. A mãezinha, muita saudade, a irmã também, e através da comunicação de um espírito na casa espírita, e também do estudo, claro, eles têm a informação de que Lucas foi no momento certo, e que havia um planejamento para isso, e tudo então
se acalmam no coração da mãezinha, no coração da irmã, mas a saudade que fica. Num outro momento, Lucas vai estar no mundo espiritual, dialogando com seu espírito protetor, e vamos lembrar que nessa peça não terá só os fantoches, alguns personagens serão os próprios evangelizadores, e haverá um narrador intermediando a conversa entre o personagem que está na figura do evangelizador mesmo e os personagens que estarão na figura de fantoche. Haverá sempre diálogo entre três. Então, nesse momento, Lucas, dialogando com seu espírito protetor, demonstra a sua satisfação de ter desencarnado ainda criança, recebe a informação do porquê, do planejamento reencarnatório, complementação de uma encarnação anterior. Ele também recebe a informação de que vai reencarnar, e lembramos que sempre é demonstrado para a criança que houve passagem de tempo. Ele é informado que vai precisar reencarnar no corpo feminino para trabalhar mais a sua sensibilidade. Lucas também reluta, não aceita, não entende como vai reencarnar uma menina, certo? Com o passar do tempo ele compreende essa necessidade. E reencarnando como menina, ele vai reencarnar na família de uns tios muito queridos, e agora seus pais. E nessa encarnação, ele ajuda esses pais, trabalhando junto com esses pais, fundam uma casa espírita, numa cidade que não havia nenhum centro espírita, e muito ele vai colaborar nessa encarnação, nessa casa espírita. Então está aí bem sinteticamente a apresentação da nossa temática. Há um segundo momento, nós chamamos de aprofundamento do tema, como já colocamos aqui, a faixa etária de 3 a 6, nós iremos trabalhar esse aprofundamento com os próprios fantoches, indo às salas conversar com as crianças, tendo o evangelizador como intermediário, intermediando essa conversa do fantoche com as crianças. Serão feitas perguntas em relação ao desencarne na infância, em relação a precisar nascer no corpo masculino, no corpo feminino, e a questão do tempo e das escolhas, das boas escolhas, das escolhas no bem, para que se tenha uma boa bagagem espiritual, para se estar mais feliz no mundo espiritual, na vida, enfim. Isso de 3 a 6. No 7 a 10 serão diálogos mais aprofundados, nossas crianças estão bem, bem trabalhadas, nós sabemos o quanto as crianças são bastante trabalhadas nesse sentido, e os diálogos são mais profundos. E se aproveita muito as experiências da própria criança. Sempre aproveitamos muito na faixa etária de 7 a 10 as falas das próprias crianças, articulando, fazendo uma associação de ideias entre temática e tudo que as próprias crianças trazem. São diálogos, intensamente diálogos, que serão também concretizados através de, nós chamamos de atividades complementares, que será apresentado através de atividades lúdicas, tanto para as crianças quanto para de 3 a 6, quanto as crianças de 7 a 10. E temos também no segundo momento oficinas para as crianças de 3 a 6, serão oficinas de pintura, de recorte e colagem, contação de histórias, massinha, e sempre a temática voltada para esses 3 pontos. Escolhas para o bem, a importância das escolhas, a questão do tempo e a importância de ora estar no corpo masculino, ora estar no corpo feminino, certo? E 7 a 10, as oficinas são, eles montam histórias, e se vê sempre uma parábola, a parábola de Jesus, que se associe à temática do encontro. Eles reproduzem depois essa parábola, e será trabalhado também em um momento as crianças trabalhando o sentido da experiência masculina, da experiência feminina, e quanto as duas são bastante importantes para o progresso do espírito. Aí está bem resumidamente o trabalho junto às nossas crianças, levar-se a temática junto às nossas crianças de 3 a 10 anos. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui trazendo essa informação, que tenhamos um belo encontro sobre um tema tão importante para todos nós, que é a utilização da força criadora em torno do bem, do entendimento do desencarne das nossas crianças.
Jesus nos ampare muito e que sejamos muito felizes na realização desse encontro. E os jovens também não ficarão de fora. E a gente vibra muito, porque a gente acompanha muito esse trabalho dos jovens. E a nossa querida Tatiane vai falar sobre o trabalho dos jovens. Bem-vinda, querida. Como é que vai ser o trabalho dos jovens, hein? Olá, pessoal. Aqui quem fala é Tatiane Dias. Eu quero convidar vocês a participar do 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Esse ano nós vamos falar sobre os desafios da reencarnação e lembrar que o que vale é a experiência. Eu faço parte da equipe da juventude e o tema desse ano é muito relevante para os jovens. Nós vamos falar da sorte da criança após a morte. E o nosso segundo tema é sexo nos espíritos. Nós conversaremos sobre as questões 197 até a questão 202 de O Livro dos Espíritos. E por que é tão relevante para o jovem? Primeiramente, devemos lembrar esses últimos tempos que estamos vivendo. E muitos de nós tiveram que se despedir de algumas pessoas, de alguns entes queridos e cercear um pouco do nosso contato material por hora, porque sabemos que iremos nos encontrar do outro lado da vida, mas esse contexto se aplicou para muitos jovens, para muitas crianças. E o desencarne em tenra idade nos faz questionar algumas coisas, né? Quem é essa criança que está desencarnando, né? Como é que a gente ajuda essa criança a perceber que ela é um espírito imortal, né? E a entender que a morte nada mais é do que uma fase que se vive enquanto está encarnado. E ela pode sim acontecer em tenra idade. Então nós vamos trazer essa questão para os jovens, abordando uma história central no primeiro dia do encontro, que é o dia 19 de fevereiro de 2023. Nós vamos trazer para a juventude alguns casos espíritas, né? Falando das razões do desencarne da criança em tenra idade, como essa criança é recebida no plano espiritual, o que existe no plano espiritual para que essa criança seja bem conduzida na sua vida após a morte. E, quiçá, esse preparo para o retorno, porque somos espíritos em evolução, entendemos os desafios da reencarnação e estamos aprimorando esse nosso conhecimento. Então nós vamos abordar essas questões com os jovens. E ao final nós teremos também um momento de acolhimento, visando exatamente essa questão em que estamos passando, e muitos jovens podem ter passado pela experiência de se despedir de um familiar, de um amigo, de alguma pessoa querida, ou tem alguém, conhece alguém que passou por essa experiência e vai trazer esse momento de consolo para o jovem. Então nós vamos ter uma roda de conversa com a juventude para falar sobre esse assunto. Esses jovens de 11 a 18 anos que já estão enfrentando essas questões. São questões muito relevantes para o espírito. Então é importante falar sobre a educação do espírito, a importância do espiritismo desde a fase da infância, e aí também estamos falando aqui dos bebês, porque o bebê também precisa ser evangelizado, né? Então é muito importante trazer esse assunto e lembrar, né, que somos espíritos imortais, ainda que a gente passe pela experiência de desencarnar tão jovem, ou que alguém que a gente conheça também passe por esse momento, a gente precisa compreender que mesmo desencarnando em tenra idade, nós seremos bem recebidos no plano espiritual e nós retornaremos à vida, porque ainda temos que crescer e aprimorar enquanto espíritos. E o segundo e terceiro dia do encontro, nós trabalharemos o tema sexo nos espíritos. E esses dias serão muito intensos, porque nós estaremos falando de um momento muito relevante para os jovens, porque é essa a etapa das descobertas com relação às questões sexuais. Então, primeiramente, nós vamos reforçar para cada um o seu valor, porque o jovem
ele começa a se questionar muito nessa fase. E a gente primeiramente precisa esclarecer qual é a função de reencarnarmos como homem e reencarnarmos como mulher. Porque o corpo, ele é instrumento para nós. E as funções que esse corpo exercem vão trazer para nós crescimento moral e crescimento espiritual. Então, dentro daquilo que eu trago hoje comigo, como eu posso me ajudar? Pode parecer castigo, mas não é. É cuidado. Porque se recebemos esse corpo, em algum momento nós fomos capazes de compreender que é neste corpo que nós conseguiremos ter as nossas melhores experiências dentro desses desafios que a reencarnação irá nos trazer. Então é preciso lembrar, por que reencarnamos como homem? O que podemos aprender estando num corpo masculino? Quais são as funções do corpo masculino e as responsabilidades de estar num corpo masculino? E as mesmas questões, as mesmas reflexões cabem para o corpo feminino. Quais são as funções do corpo feminino? Por que reencarnar num corpo feminino? O que eu posso aprender estando num corpo feminino? Porque toda a experiência é válida e todo o conhecimento, ele vai ficar em nós, na nossa consciência. Ele vai fazer parte do espírito que somos. Porque isso tudo está além do corpo. Sabendo que a doutrina espírita traz o conceito da reencarnação, é fácil perceber que ora estaremos num corpo masculino, e quando a gente recebe um corpo numa reencarnação que não está representando o que a nossa casa mental armazenou ao longo das experiências passadas, como que a gente reage? Como que a gente se sente? Como que a gente lida com o mundo ao nosso redor? A doutrina espírita traz essa consolação para os jovens. A doutrina espírita explica que as experiências passadas, armazenadas dentro de nós, elas têm sim uma grande inferência na vida que levamos hoje. E pode ser sim que o corpo que a gente tem agora não é exatamente o corpo pelo qual a gente gostaria de se expressar, mas foi o corpo que recebemos. E aí nesses dias com os jovens, nós vamos trazer conhecimento espírita, nós vamos trazer algumas revelações espíritas de alguns espíritos que passaram por essas questões. E vamos entender e aprender com eles como que a gente lida com isso, como que a gente vive dia após dia com essas questões. Como a gente utiliza a energia sexual, o que a doutrina espírita fala e entende sobre o amor livre, as nossas responsabilidades diante das relações. Então é muito importante a gente ter esses momentos de conversa. E é por isso que no segundo e no terceiro dia nós também teremos rodas de conversa para falarmos sobre esses assuntos. Então a gente está convidando os jovens de 11 a 18 anos para participar do nosso 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023. Nós estaremos esperando vocês às 8h30 nos 3 dias de encontro para falarmos sobre esses temas tão importantes: o desencarne da criança em tenridade e sexo nos espíritos. Vamos aprender com a doutrina espírita a bem conduzir as nossas emoções, os nossos sentimentos, para assim conseguirmos acalentar o nosso coração. Vamos falar sobre esses assuntos juntos, num clima de muito amor, de muita fraternidade, de muita alegria. É claro que teremos músicas para os jovens nos 3 dias. Nós temos muitas novidades para vocês. A gente espera com muito carinho, não somente os jovens, porque o encontro é para todas as idades. Então, eu vejo vocês no 39º ELE. Um grande beijo e até lá. E assim, amigos, somos todos convidados.
Na quinta-feira continuaremos a falar desse encontro, mas esperamos você. Nas inscrições, Secretaria do CELD ou www.celd.org.br, e todas as informações serão alegremente prestadas. Até lá, amigos, muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.